a gente vai conversando, tá bom? Mais uma vez, obrigado pelo convite. E é muito legal ver no sábado à tarde tantas pessoas aqui se disponibilizando para assistir um tema, como a Camila aí falou, um tema que é muito amplo. Mas eu vou falar um pouquinho sobre, tentar pelo menos, falar um pouquinho sobre obesidade e infertilidade. Talvez alguns dados que eu trago aqui sejam dados que, eventualmente, vocês tenham números até melhores, mas eu tentei pegar os números mais atualizados possíveis. Então, é lógico que, quando a gente pensa em obesidade, a gente precisa primeiro entender a relação aí de sobrepeso, né? Então, a gente tem aí, nossa, mais de metade da população brasileira com sobrepeso. E quando a gente pensa em obesidade, ou seja, IMC maior do que 30, a gente aí tem quase 20% de pessoas. E aí já tem um destaque um pouquinho maior na obesidade para as mulheres. E aí é importante a gente ver isso porque, elas, como a Camila muito bem falou, ela tem uma repercussão muito importante para os hormônios. Tá? Se a gente pensar, só voltar só um pouquinho aqui, se a gente pensar, ela é uma doença crônica, e que houve um aumento, não só no Brasil, mas a gente pegando aí, a gente vai ver que no mundo inteiro, nos últimos 10, 15 anos, um aumento sistemático e da grandeza de quase dobrando em todos os países, tá? E aí, se a gente começa a fazer um link com infertilidade, a gente começa a ver que, poxa, eu tenho 10 a 15% dos casais com algum problema de infertilidade. E eu tenho cerca de 20% das mulheres com obesidade, então a gente vai ter um percentual bastante considerável de mulheres tendo dificuldades para engravidar, até porque a gente vai ver nesse próximo slide, que é um slide que eu tirei de uma aula sobre cirurgia bariátrica, que a gente vai ver que a grande maioria das mulheres que submeteram à cirurgia bariátrica, elas estão na idade fértil. Então, 66% das mulheres que submeteram à cirurgia bariátrica no Reino Unido estavam ali menores que 50 anos, e seria aí até fica já que existem pessoas fazendo curso de extensão, talvez ir exatamente nesse público. A Universidade Federal, acho que vocês têm a intenção de fazer trabalhos científicos, então talvez ir atrás dessas mulheres que estão submetendo à cirurgia bariátrica, ver o percentual delas que têm desejo de engravidar, aumentar a família, quer dizer, mulheres cada vez mais completam a família, começam a família após a cirurgia bariátrica, e eu acho que é uma ideia muito interessante de ser feito, tá? E, obviamente, a cirurgia bariátrica é um mecanismo para melhorar a fertilidade, já que a perda de peso vai melhorar uma série de interações endócrinas e parácrinas que vão favorecer a fertilidade. Então, quando a gente faz aqui, aí sim, um link direto de obesidade e fertilidade, a gente não tem números absolutos. A gente não consegue ter números e trabalhos com casuísticas interessantes para poder ter esse tipo de correlação. O fato é que a obesidade vai levar a maior risco de fertilidade, principalmente quando eu tenho um dos parceiros com obesidade e sobrepeso. Por quê? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. A grande maioria dessas mulheres que têm aumento de peso vão acabar tendo, em algum grau, anovulia, né? Disovulias, que aqui eu coloquei só para a gente ter como um fator referencial acima dos ovários policísticos, e não é o tema da aula, mas sem dúvida nenhuma alteração seminal. Então, se a gente pensar que a gônada masculina está externa ao corpo, exatamente, para que a gente tenha uns 2 a 3 graus a menos do que a temperatura interna, se eu tenho um aumento de peso, você vai ter maior aquecimento dos testículos e, com isso, alteração seminal. Bom, e obviamente, como a gente já falou um pouquinho mais na frente, com maior cometimento mais comum em mulheres. Então, se a gente pensar em números totais, hoje, a infertilidade é um problema que aí eu acho que seria muito legal pensar para uma outra aula, uma outra exposição. É um problema real,
as mulheres estão deixando para engravidar mais tardiamente, ou seja, estão envelhecendo de uma maneira que vão focar em educação, trabalho, bens materiais, conquistas individuais e deixando a maternidade para muito mais tempo. Eu apresentei uma aula onde eu mostrei a minha família. A minha avó teve 10 filhos, minha mãe teve 2 filhos, e eu tive depois a minha esposa engravidando lá para os 32 anos, o que hoje já é mais ou menos considerado como jovem em meios, se você for conversar de uma forma social. E aí eu trouxe esses dados exatamente para mostrar isso, que hoje a gente está vendo uma mudança. Então, depois dos 30 anos, até os 45, um número absolutamente imenso, a grande maioria das mulheres vão ter algum problema. Então, a gente vai ter, no campo da infertilidade, um problema, uma dificuldade, que aí a gente conversa, se quiser, um pouquinho mais para frente, já que o número de óvulos são finitos, então a mulher vai gastando esses óvulos, e se a gente associar a mulheres que tiveram algum grau de obesidade desde a adolescência, com essa ação endócrina desde cedo, uma dificuldade muito maior. Tá? Então, eu deixei esse slide aqui, que foi de uma outra aula, exatamente para a gente ver que hoje um percentual muito grande de mulheres mudando para engravidar mais tardiamente. E a gente vê esse dado aqui do próprio IBGE, mostrando exatamente isso, que são dados que vêm mostrando uma diminuição da gravidez precoce e mudando para um shift mais tardio. Tá? E aí eu acho que aqui vem, talvez, um dos slides mais interessantes dessa aula. Ele está um pouco poluído, mas ele é bem interessante. Por quê? Porque a obesidade ele vai ter ação clara na secreção de hormônios sexuais e no metabolismo. Então, pensando em infertilidade, a gente vai ter aí uma mudança no comportamento da secreção do estrogênio e androgênios. Então, isso tem uma grande repercussão na ovulação da mulher. Por quê? Porque a gente vai ter uma aromatização periférica, a gente vai ter uma conversão muito maior de androgênios em estrogênios, a gente vai ter o fígado, por conta dessa interação, uma diminuição da síntese de SHBG, com isso você vai ter aumento da fração livre de estrogênio e testosterona, a gente vai ter, por conta da diminuição do SHBG, um aumento da hiperinsulinemia, na liberação de insulina, e vai lá no ovário, a ação mais ativa dos androgênios. Com isso, a gente vai ter, se vocês lembrarem, acho que vale a pena, da relação das duas células, né? Onde você vai ter o LH agindo mais perifericamente, o FSH mais internamente, com aromatização intra-ovário, e aí você vai ter um aumento do LH. Se você vai ter um aumento do LH, aumenta androgênios intra-ovariano e periférico, e com isso a gente vai ter uma síndrome metabólica, resistência insulínica, hipertensão, dislipidemia, que vai, no final do dia, ter uma ação absolutamente importante na foliculogênese e na implantação. Deixa eu só ver aqui. Eu não sei se eu coloquei, eu acho que sim, mas eu quero depois voltar, eu acho que eu coloquei mais para frente, o que foliculogênese e implantação tem a ver com isso, tá? Então, a gente vai ter aí complicações. Então, tudo isso vai levar a complicações, se a gente dividir aqui em complicações, primeiramente, obstétricas, com redução da taxa de concepção espontânea e assistida. E isso é muito importante, porque a gente já começa a ter um problema. Então, a mulher que é obesa, seja ela com sobrepeso ou com obesidade propriamente dita, a gente vai ter diminuição das taxas de concepção espontânea e assistida. Então, se eu tenho mulheres engravidando mais tardiamente
e tudo isso levando a um problema de concepção, vamos ter infertilidade. Além disso, eu vou aumentar as taxas de aborto, parto prematuro, natimorto, riscos perinatais com distócias de parto, com problemas, com sequelas do parto de bebês maiores que esperados, né? A gente vai ter diabetes gestacional, hipertensão, pré-eclâmpsia, e aí, consequentemente, aumento de partos cirúrgicos, eu tenho mais complicações de ferida operatória, eu tenho mais problemas de infecção puerperal, né? E tromboembolismo, tá? E quando a gente pensa em complicações relacionadas à obesidade e infertilidade, a gente já falou um pouquinho lá de SOP, mas isso aqui que é super importante. O estresse oxidativo e a inflamação, que são ações inerentes à presença do tecido adiposo no corpo da mulher e do homem, né? Isso também tem repercussões importantes na formação dos espermatozoides, mas aí também eu não vou levar aqui, não é o motivo da aula. Hiperandrogenismo, resistência insulínica, que a gente já falou, e menor metabolismo basal com ganho de peso, tá? Então, a obesidade feminina, ele vai trazer consigo não só a obesidade em si. Então, a obesidade é um problema e a gente fica em toda obesa e todo obeso batendo aí na tecla do perda de peso, mudança de hábito, sedentarismo, dieta hipercalórica, que vai levar a um ciclo vicioso de piora do quadro. Então, a gente tem o estresse oxidativo, a obesidade, você vai ter a nova ovulação, e isso vai levando cada vez mais a problemas muito claros relacionados à infertilidade e à obesidade. E se eu tenho uma obesidade já na adolescência, como eu falei, ela está relacionada a 4 vezes maior risco de nula gestação, ou seja, mulheres que não conseguem engravidar, e 3 vezes mais de nuliparidade, mulheres que acabam abortando cada vez mais ao longo da vida. Então, a obesidade feminina pode ter implicações na fertilidade por fatores endócrinos, endometriais, inflamatórios e embrionários. E lembra que eu falei lá atrás, eu acho que vai aqui, é exatamente tudo isso que eu queria chegar, que são os problemas relacionados exatamente aos embriões, aos gametas e ao endométrio. Vamos lá. Toda mulher, ela nasce com um número finito de óvulos. Então, toda mulher, ela recebe do pai e da mãe uma quantidade de óvulos que ela terá para a vida. Não importa se ela usar contraceptivo oral, se ela usar contraceptivo injetável, se ela engravidar mais precocemente, não importa. O número de óvulos é finito. E se estes óvulos estão na forma de folículos antrais no meu ovário, e eu estou lá com estresse oxidativo, com a carga de ação inflamatória dos meus ovários, eu vou ter repercussão na qualidade dos óvulos. Isso é muito importante. E, consequentemente, na qualidade dos gametas, que vão estar geridos, que vão estar sendo feitos em mulheres com esses problemas. Né? E são, em última análise, também diretamente influenciados pelos hormônios. E hoje, a gente já sabe que a epigenética está aí para mostrar pela dieta também. Então, essas ações externas que a gente vai recebendo da dieta, a gente vai tendo cada vez mais ação deletéria na formação dos gametas. Hoje, a gente vê de uma forma até agressiva em excesso a ideia de nutrição como uma mudança do estilo de vida e de formas até injetáveis e tudo mais, onde eu acho que a gente
a gente está esticando um pouco a corda a um ponto até além do esperado, mas sem dúvida nenhuma, a dieta é super importante em tudo isso, não só na qualidade dos óvulos, espermatozoides, e por fim nos gametas. Então, obesidade e infertilidade caminham juntos, né? Então, se a gente pensar que, além da formação dos gametas, ele tem problemas relacionados aos embriões formados, a gente acaba também tendo problemas ao longo do estado do ciclo gravídico, com problemas de teratogenicidade, defeito tubo neural, problemas cardíacos do bebê. Então, isso é muito claro que há esses riscos. A diabetes leva a uma série de problemas bem claros, exatamente a teratogenicidade. Tá? Então, como eu falei lá atrás, e aqui aqui daria uma outra aula absolutamente importante. Tenho certeza que a professora Isabel vai concordar comigo que a grande maioria das pessoas que estão ouvindo essa aula são jovens. E aqui vai um detalhe. Toda mulher, eu falei lá, ela nasce com um número finito de óvulos. A gente calcula aí nascendo entre 4 e 20 milhões de óvulos. E ao longo da vida, ele vai caindo, caindo. Quando a mulher tem o primeiro ciclo menstrual ali ao redor dos 10 anos, eu já tenho um número expressivo da queda de óvulos. A mulher, ela recruta por mês algo em torno de 1.000 óvulos, então, para ovular um. Então, esse número ele vai decaindo, decaindo, e ele cai de forma mais expressiva e mais importante após os 35 anos. Então, é muito importante a gente falar no conceito de preservação, de pensamento da fertilidade, mesmo no momento quando a maternidade nem está sendo colocada ali para uma ideia, um conceito muito claro, mas é importante essa ideia, pelo menos da avaliação da fertilidade, da reserva ovariana, porque depois dos 35 anos, aquela é bem importante e você começa a ter aí uma série de problemas. Então, a gente tem aí entre os 20 e 30 o estado ótimo, dos 30, principalmente dos 35, o declínio da fertilidade. Depois dos 45 anos, eu não diria que é um fim da fertilidade, mas conceitualmente uma grande perda desse potencial. E depois dos 50 aí, menopausa. E se a gente relacionar isso com taxa de gestação, a gente vê que ela vem caindo, né? Principalmente após os 40 anos, e a gente vê que a idade é um fator realmente importante para isso. Tá? E aí vem o segundo ponto, que a gente falou dos óvulos, do embrião, da gravidez, mas também a gente tem que falar da receptividade uterina. A Gabriela aí me apresentou, eu até já não faço mais parte da Escola Paulista de Medicina, mas minha ênfase de pesquisa sempre foi receptividade uterina. Eu pesquisei muitos casais com infertilidade e eu tenho muito apreço a isso, porque é um local de grande mudança mensal. A mulher muda a cada ciclo menstrual, ela tem células novas, células diferentes no endométrio, né? E a gente acaba tendo dificuldades para fazer esse estudo. Então, por isso que são poucas as respostas. Hoje a gente tem várias formas de avaliar a receptividade endometrial, tem reações imunológicas, imunohistoquímicas. A gente tem hoje janela de implantação, a gente tem probióticos relacionados à implantação pró-implantacional, contra-implantacional. A gente tem capacidade de avaliar alterações bacterianas, né, no endométrio.
Então, isso torna que as respostas da receptividade uterina sejam complexas e pouco claras. Agora, pensando na gravidez, na obesidade, é um fato que a longa exposição ao bombardeio contínuo de estrogênio em mulheres que têm disovolias, que têm anovulação, faz com que a mulher tenha um endométrio pior. Então, essas alterações elas são endócrinas, bioquímicas, e elas são, obviamente, dependentes do IMC, até porque o IMC ela tem uma relação muito clara com a relação da obesidade, mas a gente entende que essa exposição longa acaba tornando esse endométrio de pior qualidade. E aí vem, realmente, o ponto que, se a gente pegar hoje os principais trabalhos de infertilidade e obesidade, que especificamente relacionado ao tema, que é muito abrangente, e não de uma forma muito pontual, como ovário policístico, hiperandrogenismo, resistência insulínica. Mas quando você pega tudo, a gente acaba recaindo em uma viela, assim, uma viela comum. Que é quem vem primeiro? Se o problema é nos gametas, ou seja, lá na formação do espermatozoide, do ovário, até eventualmente no próprio embrião formado, ou no endométrio. Então, isso aí mais um tema aí para pesquisar bem interessante, tá? E aí eu peguei um trabalho que foi muito interessante, que ele pegava doadora de óvulos. Então, quem trabalha com reprodução humana sabe que hoje a gente trabalha muito com doação de óvulos. Então, foi feito doação de óvulos em mulheres obesas, e aí se viu que tinha menores taxas de sucesso nestas mulheres. E, consequentemente, mais aborto, mais aborto, mais aborto, e, obviamente, mais partos prematuros também. Tá? Se a gente não falar de ovário policístico em mulheres em obesidade e infertilidade, eu acho que a gente torna a aula pobre. Né? E olha que eu suprimi aqui algumas outras coisas. Então, eu deixei aqui só para lembrar a prevalência. Então, vamos lá, vamos lembrar. Metade da população mundial tem sobrepeso. Tá? 10 a 15% dos casais têm infertilidade e 10 a 15% das mulheres, que a endocrinopatia mais prevalente na mulher, tem algum grau de síndrome dos ovários policísticos. Tá? Se a gente usar os critérios na NIH, a gente tem 6 a 10, e os critérios de Rotterdam, mais do que 15. Então, sem dúvida nenhuma, uma desordem reprodutiva e metabólica. Ela afeta principalmente mulheres jovens, e isso acaba acarretando na fertilidade por tudo que a gente já falou, pelo estresse oxidativo, pelo tempo que vai estar atuando no endométrio. A gente vai também, eu falo um pouquinho mais complicações a longo e curto prazo. Então, a gente vai ver que isso afeta de uma mulher de uma forma geral. Tá? Então, resistência insulínica, risco metabólico e cardiopulmonar, e aí que a gente vai também ver que é a síndrome metabólica. E aqui, pessoal, só para lembrar, alguns critérios, os que a gente mais usa hoje são os de Rotterdam, que a gente precisa de 2 dos 3 critérios para fechar o diagnóstico de ovário policístico. Então, oligomenorreia ou amenorreia, que a gente lembra que é ciclos menstruais acima de 40 dias, principalmente acima de 2 meses. Não conta mulheres que têm ovário policístico, que estão usando contracepção hormonal, porque isso não vai valer como um ciclo regular. O hiperandrogenismo, certo? Seja ele clínico ou laboratorial, tá? E os ovários policísticos, usar o ovário com mais de 10 folículos atrás na contagem perimenstrual a ultrassom. E a gente vai ver que isso aqui, de novo, adora ovário policístico. A gente pode passar mais uma aula, então estou deixando aí várias ideias, sugestões para vocês pensarem relacionados à infertilidade. E lembrar que ovário policístico é um diagnóstico de exceção, que a gente precisa tratar outras endocrinopatias, hiperprolactinemia, a hiperplasia adrenal congênita, que é um problema que eu adoro estudar, que era realmente assim um dos meus focos principais no meu laboratório,
Cushing, acromegalia e por aí vai, tá? E aí, como a gente viu, se a gente quiser os riscos, o que isso pode levar, né? Como resistência insulínica, alteração de dislipidemias, né? A gente vai ter risco de resistência insulínica e, por fim, aí, ou, enfim, como não deixando de ser uma verdade, risco de câncer de endométrio. Então, a curto prazo, a gente tem irregularidade menstrual, que é a menorreia, a oligomenorreia, que representa aí a grande coisa que chama atenção. Então, a gente vai ter os ciclos anovulatórios e essa mulher acaba tendo grande dificuldade para engravidar. E a gente precisa ficar atento a essas mulheres, principalmente quando elas querem engravidar e elas param o método contraceptivo e a gente vai ter os ciclos oligomenorreicos ou amenorreicos. A gente tem estratégias para tentar fazer essa mulher ciclar e, ao mesmo tempo, se ovular e engravidar, né? Então, e, obviamente, quanto menor o número de óvulos presentes no ovário, maiores são as chances de a gente ter um ciclo menstrual regular, tá? A gente vai ter, por conta disso, a curto prazo, as manifestações cutâneas que tanto incomodam a mulher, que eu acho que são as coisas que mais incomodam a mulher, que é o hirsutismo, né, o aumento de androgênios na pele, a acne, a alopécia, as lesões cutâneas, né? E, muitas vezes, a gente acaba tendo também como uma das principais causas de infertilidade ovulatória, tá? Então, é isso aí, porque a gente vai acabar tendo essa disovulia, ovula mal, tem uma fase lútea pior, tem mais aborto, tem pior qualidade de liberação de progesterona, a gente tem realmente problemas importantes nesse sentido. E a longo... sim, e obviamente, como eu falei, maior risco de abortamento, as gestações acabam tendo maior risco por diabetes méritos da gestação, hipertensão na gestação, pré-eclâmpsia, tá? Agora, então isso é super importante, tá? Então, as taxas de abortamento em mulheres com SOMP, considerando naturalmente, não estão aumentadas independente da obesidade. Então, isso é muito importante, porque quando a gente vai estudar os trabalhos relacionados ao ovário policístico e aborto, o que a gente acaba vendo é que você tem mais aborto. Isso é fato. O problema é que quando a gente faz alguns subgrupos, a gente nicha, a gente acaba não tendo uma razão tão clara para esse abortamento. Então, fica um estado que o fato do abortamento ser mais presente e a gente acaba tendo uma falta de explicação tão clara, tá? Essa aqui é a curto prazo, já foi. E a longo prazo, como a gente não para de falar, obesidade, hipertensão arterial, dislipidemia, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, que vai levar a síndrome metabólica, e o screening é feito com a curva glicêmica, com 75 miligramas de destrozão, tá? Doenças endometriais, como a gente já falou lá na frente, lá um pouquinho antes, carcinoma de endométrio, câncer de ovário e de mama, tá? E aí a gente tem que pensar nessas mulheres que não são anovuladoras. Então, quando elas são anovuladoras, o que a gente tem? Né? A gente acaba tendo, eventualmente, para algumas mulheres, a necessidade de tratamento. Então, a grande maioria dos tratamentos a gente consegue com indutores de ovulação. Entre os indutores de ovulação, a gente tem o mais antigo, da década de 50, que é o citrato de clomifeno. A gente hoje tem inibidores de aromatase, que a gente usa de forma off-label, porque eles são, na grande maioria, usadas para câncer de endométrio. E aí a ação dele para a indução da ovulação é fantástica. E as próprias gonadotrofinas, que são ação, vamos dizer assim, direta ovariana. E a gente acaba tendo também como possibilidade inseminação intrauterina e a fertilização in vitro, que são menos indicadas, principalmente quando a gente tem algum outro problema. Então, quando a gente tem uma anovulação,
a gente costuma falar que medicina, quando a gente vai é uma brincadeira que eu faço. Eu estou na savana africana, me deparo com um animal enorme ali, de médio porte, com a juba, com os dentes vociferando para você fazer rau. Você não vai gritar elefante, você vai gritar é o leão. Então, quando você tem uma paciente que é obesa, anovuladora, você vai pensar que o problema, quando ela tem infertilidade, está na ovulação. Mas isso não quer dizer que você não deva investigar fatores tubários, fatores uterinos, com espermograma, o marido, o companheiro. Né? Então, a gente tem que lembrar que a grande maioria dessas pacientes com a ovulação vão se fazer valer dos indutores da ovulação e uma menor parcela com técnicas de maior complexidade, como a fertilização in vitro e inseminação. Tá? Como eu falei, o citrato de clomifeno é uma das primeiras drogas de ação, ela tem ação inibidora no hipotálamo, ela bloqueia os receptores por via ação antiandrogênica, os receptores de estrogênio, e aí você vai ter um aumento pela hipófise da liberação de FSH e LH, porque você vai ter essa normalização de FSH e você vai ter uma taxa de gravidez bem interessante. E aqui, só lembrando, isso aqui é super importante, porque os guidelines, eles trazem isso de forma muito clara, que a necessidade de dar, nas induções, o cuidado com a indução que você está fazendo. Não faz parte da aula, mas é uma coisa muito importante para falar. Então, essas mulheres que têm dificuldade para engravidar, elas têm é um shift que muda, é um chip, na verdade, que muda. Elas passam a vida inteira, muitas vezes, evitando a gravidez, e de uma hora para outra se veem com a dificuldade para engravidar, e aí querem engravidar de todo jeito, e o relógio, e aquela história lá do número de embriões, de folículos, de óvulos, você tem uma data limítrofe, então você quer engravidar de todo jeito, então quanto mais óvulos, melhor, e não é assim. A gente sabe, a gente acabou de ver que os problemas relacionados a complicações obstétricas são muito importantes, hipertensão arterial sistêmica, pré-eclâmpsia, aumento do bebê, e a gemelaridade é um problema em todos os países do mundo. Hoje, se você chegar numa maternidade, você vai ver que cerca de 40%, 50% dos bebês que estão numa maternidade que são gêmeos, vem de alguma técnica de reprodução humana. Seja ela mais simples ou mais complexa. Tá? Então, continua sendo o citrato de clomifeno a primeira escolha para tratamento, tá? Então, o que a gente acaba tendo também são ciclos difíceis, muitas vezes, de conseguir. A gente tem um limiar de ação dessas drogas. Então, essa ação, ela acaba... Estou olhando o tempo aqui, já estou falando muito tempo. Por conta dessa dificuldade de a paciente responder, né? Então, você acaba tendo... bons resultados, obviamente, mas também você tem dificuldade quando você vai fazer esses tratamentos, né? E a gente vê que a mudança de hábitos com perda de peso, ele repercute muito não só na pressão, na diabetes, na insulínica, mas como também na resistência aos tratamentos. E aí eu tive já uma aula só sobre bariátrica, como melhora os resultados perinatais e de infertilidade, muito legal. Então, hoje, a gente tem cirurgias bariátricas sendo feitas de forma aberta, endoscópica, né, por vídeo, e há uma melhora geral na obtenção da gravidez. Porém, lembrando que a cirurgia bariátrica vai ter a morbidade cirúrgica e a desabsorção de nutrientes, que acaba sendo um desafio para os endócrinos, tá? Então, só para fechar, aqui eu vou dar uns highlights. Lembrando que a indução da ovulação em obesas, você tem riscos, maior chance de cancelamento de tratamento, riscos em múltiplos, riscos obstétricos, tá? Nessas pacientes é muito importante que não se trata apenas da obtenção da gravidez, mas também pós-gravidez. Na indução, é super importante monitorização por ultrassom. Eu estou cansado de ver médicos obstetras fazendo uma indução da ovulação e mandando para casa só para engravidar, aí a gente vê os problemas, tá?
que a obesidade pode não ser o único problema que eu falei, das tubas masculinas, endocrinopatias, não induzir sem ovulação, não induzir a ovulação sem investigar, e evitar múltiplos, tá? E lembrar que é super importante, mesmo nessas pacientes, não deixar as pacientes sem engravidar, sem menstruar. Os ciclos, eles são importantes para evitar não só o câncer endométrio, como uma série de outros problemas. Queria agradecer a todo mundo, queria convidar todo mundo a me seguir nas minhas redes sociais. Eu sempre estou lá trazendo as minhas redes sociais, elas são para trabalho, eu trago muito pouco da minha vida pessoal e trago sempre dados relacionados à infertilidade, e eu quero convidar vocês a sempre me instigar a trazer dados sobre obesidade, infertilidade, resistência insulínica, enfim, dislipidemias, tudo que vocês tiverem interesse, uma cirurgia bariátrica, na liga de vocês e outras ligas relacionadas à infertilidade, estou aqui à disposição. Nossa, a gente agradece muito, doutor Vanberto, pela sua aula. Foi muito boa, muito esclarecedora. As explicações, assim, maravilhosas, muito didáticas. Eu abro agora se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Tá bom. Bruna, pode ligar o microfone. Oi, doutor. Boa tarde. Eu queria perguntar, ali nesse último slide seu, que estava escrito que menstruar 3 a 4 vezes por ano evita o câncer de endométrio. Isso é para qualquer mulher ou é só para as mulheres que têm sobrepeso e obesidade? Só uma ótima pergunta. A gente tem que pensar, Bruna, duas situações. Uma mulher que está com sobrepeso, ela está com endométrio bem espessado. E aí esse endométrio está sendo super bombardeado por estrogênio o tempo todo, toda hora. Então você vai ter displasia ali naquele endométrio. É diferente, por exemplo, eu sempre gosto de dar exemplos pessoais. A minha esposa passou 10 anos usando contraceptivo. O endométrio dela era um papel. Então, ali, nesse caso, não vai fazer grandes diferenças. Eu não tenho nenhum endométrio, muito pelo contrário. Algumas vezes, mulheres como minha esposa, ou tantas outras, que passam muitos anos usando contraceptivo, que fica bloqueando o eixo, de vez em quando acaba pingando. Aí, ai, meu Deus, eu estou sangrando. Fui ter relação, sangrei. Fui fazer exercício, sangrei. Fui pegar um peso, sangrei. Aí o endométrio está muito fino. Nessas mulheres, aí é o contrário, a gente tem que epitelizar o endométrio para que a camada basal do endométrio, volte a ter uma proteção, os vasos ali da base têm uma proteção e você tem uma segurança. Então, isso só vale para quem tem anovulação, tá? Para quem usa contraceptivo de forma geral, não tem muita lógica. Entendi, doutor. Muito obrigada. E parabéns pela aula, foi excelente. Obrigado. Prof. Isabel, acho que você é a próxima da lista. Então tá, eu vou aproveitar para dar as boas-vindas e os parabéns. Prof, a gente não está te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Está me ouvindo? Não? Então... Não, eu não estou. Fala para mim, então, que eu não estou ouvindo. Não, passa para outra pessoa, então, que eu vou entrar de novo, tá? Carla, acho que você é a próxima. Eu tenho uma dúvida. Esses dias eu vi um caso de uma mulher que ela fez a bariátrica e 2 semanas... Eu não consigo ouvir as perguntas. Me perdoe. Deixa eu colocar um fone de ouvido aqui, que eu não sei se é o fone. Só um minuto. Não, eu que peço desculpas. Está me ouvindo, Camila, agora? Tá, quem sabe eu também estou com isso aqui muito baixo, porque às vezes eu estou usando fone e aí eu baixo o meu volume aqui. Está ouvindo agora, professor? Prof. Isabel, acho que era o doutor Vanberto, que estava com algum problema no fone. Tá bom, tá certo, eu aguardo. Alguém fala aí comigo para ver se melhorou. Melhorou? Tá me ouvindo, doutor Ei, Vanberto? Isabel, não estou te ouvindo. Eu acho que eu vou sair da chamada e vou voltar, tá bom? Tranquilo.
Isso costuma funcionar. Para mim, costuma funcionar, pelo menos. Às vezes é alguma coisa, né, da própria internet ou da Mas conexão. quando a Bruna falou, ele conseguiu ouvir. Está fechado o microfone, doutor. Só tá fechado o microfone, doutor Vanberto. Estou ouvindo. Está Agora tô ouvindo bem, doutor Humberto? Me perdoa, Isabel. Não, sem problemas, eu que lhe peço desculpas. Olha só, primeiro eu quero agradecer a sua colaboração maravilhosa, né? Por trazer aqui, eu tenho mais absoluta certeza que o que eu vou dizer, eles corroboram, porque eu conheço a maioria que está aqui, 2 assuntos de extrema, muito instigante para eles, que é a obesidade, e quando eles falam de fertilização, quando eles falam de ovulação, quando eles falam de tudo quando vem esse assunto, a gente trabalha com ensino tutorial, e sou eu que trabalho com eles esse assunto interessa muito a todos eles. Eles fazem muitas perguntas, e a sua fala foi esclarecedora, trouxe pontos maravilhosos, eu quero lhe parabenizar. Mas eu tenho uma pergunta, assim, bem de quem não é médica mesmo, né? Farmacêutica aqui. Eu fiquei interessada ali, quando você falou assim, que mesmo na síndrome do ovário policístico, que há aquele problema sério ali de perda de regularidade do ciclo, é uma coisa assim, bem ruim, havendo um retorno a um MC considerado ainda de sobrepeso ou o ideal normal, esse ciclo pode voltar, a mulher pode voltar a ciclar normalmente, sem aquelas alterações de ciclo? Na verdade, se você pegar, Isabel, primeiro, Isabel, eu queria me colocar à tua disposição. Eu adoro aula, eu adoro dar aula. Eu vou te falar que, vou repetir, ter 30, 40 pessoas aqui ouvindo a gente, no sábado à tarde, gente, isso é muito legal. Eu realmente fico feliz e me coloco à tua disposição. Se você quiser algum outro tema, tô aberto a você. E, de fato, a perda de peso é revolucionária para tudo. Dislipidemia, pressão alta, hipertensão, diabetes. Nossa, ela muda tudo. E para a mulher muda muito. Essa conversão periférica que a mulher tem, a diminuição do SHBG, a presença da resistência insulínica, e vira uma bola de neve. Você aumenta a resistência insulínica, que diminui o SHBG, que está sendo diminuído no fígado, que aí vai aumentar a conversão periférica de testosterona, que vai ter aromatização no ovário, essa aromatização vai piorar, não só intra-ovariano, como sistemicamente, a presença de testosterona livre. Então, tudo isso é uma bola de neve. Então, na hora que você consegue parar, isso é super importante. E eu queria aproveitar, Isabel, só um detalhe. A gente tem um problema sério, que assim, todos nós aqui, e eu tô falando, a gente fica sempre, obviamente, falando, criticando, descendo a lenha nas pessoas obesas. A gente tem que entender que isso é uma doença epidêmica, realmente epidêmica, assim, mundial. E que a gente tem que entender que essas mulheres, já que a gente está aqui falando de mulheres, elas precisam de muito apoio. Então, vocês viram ali, se eu consigo perder 10% do peso, é uma mudança clara, laboratorial, de vida para essas mulheres. Então, isso faz grande diferença. Então, a gente tem que encarar realmente a obesidade como uma coisa não de preguiça, de falta de vergonha na cara da pessoa, como uma doença. E que estas mudanças, passo a passo, caminho a caminho, só vão ajudar. Maravilhoso, doutor Vanberto. Assim, a estigmatização é muito perigosa, né? Ela pode dar um efeito contrário, um efeito rebote, né? Em vez de a gente conseguir aliar. Então, assim, aí, nessa sua fala, veio uma sugestão muito boa, porque a gente está trabalhando num projeto agora, está sendo difícil de viabilizar, mas parece que essa semana começou a andar, que é criar um grupo de apoio à cirurgia bariátrica aqui no Uruguaiana. E aí, agora, esse assunto, isso que o senhor me trouxe, nós temos muitas mulheres de idade reprodutiva ali no grupo, que vai fazer o acompanhamento. Então, eu acho que falar disso para elas, explicar, né? Algumas nem são bem jovens mesmo, começando a sua vida sexual, né?
idade reprodutiva bem precoce mesmo, assim, em torno de 20, 22, 25 anos. Então, eu acho que então, a gente está elencando os assuntos que nós vamos fazer as palestrinhas. E eu acho que, em algum momento, nós vamos agradecer, vamos aproveitar essa sua disponibilidade, além do nosso grupo de estudos, para falar para esse nosso grupo da bariátrica também. Será um prazer. E incluir esse assunto, para esse olhar. E aí, assim, só uma sugestão rapidinha, que aí eu fecho, termino de agradecer e abro para os outros. Em termos laboratoriais, o que nós poderíamos pedir para o nosso endócrino aqui? Dar mais uma olhadinha, porque a gente tem acesso a todo o prontuário delas. Especificamente, assim, alguma coisa que a gente pedir, eles fazem. É porque, na verdade, Isabel, assim, hoje, e aí fica uma dica para todas as Bárbara, Ana, Alda, Gabriela, Camila, que é a avaliação da reserva ovariana. Hoje, todas as mulheres precisam fazer. Só que eu não sei se na faculdade vocês vão ter o antimileriano, que hoje está bem fácil de fazer com os laboratórios. Mas, de repente, você conseguir algum laboratório parceiro, que aí você consiga seus 50 kits para você fazer pelo menos um pilotozinho e ver se você consegue dar uma olhada. Eu acho que vale muito a pena. Que hormônio antimileriano. Ai, muito obrigada, a sugestão foi ótima, eu acredito que sim, que dá uma luz para a gente numa condução. Então, mais uma vez, eu agradeço, parabenizo, a fala muito boa, de todas as formas, tanto de conhecimento como a forma de articular com a gente, fazer a gente entender. E abro para os demais aqui. Também quero agradecer, gente, a esse povo todo maravilhoso aqui, que está presente, tá? Foi um prazer, doutor Humberto. Nós vamos voltar a conversar, sim, com certeza. Obrigada. Carla, acho que você tinha levantado a mão antes. Não, eu fiquei com uma dúvida, porque esses dias eu vi de uma mulher que ela fez uma bariátrica e 2 semanas depois ela engravidou. No caso, ela não teve complicação, ela disse que ela não podia ter engravidado, né? 2 semanas depois, mas que ela teve todo um acompanhamento, foi multiprofissional, e que nem ela nem o bebê tiveram problemas. Eu queria saber que problemas que eles poderiam ter tido. Na verdade, nenhum, viu, Carla? Você tem que pensar que essa paciente, vamos lá, ela era uma obesa que engravidou logo durante, praticamente, porque você tem que lembrar que a gravidez, a percepção da gravidez, ela ocorre pelo menos 2 a 3 semanas após a fixação do embrião no útero. Então, ela demora um pouco. Então, ela engravidou exatamente nesse processo. Então, o que ela tinha ali, Carla, eram os problemas relacionados à obesidade, né? Problemas relacionados à pressão alta, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, distorções do parto, maior conversão a cirurgias, maior dificuldade de parto vaginal, ferida operatória, e por aí vai. Essa cadeia ruim que a obesidade traz. Mas aí, de novo, se ela é bem cuidada, de repente, para a cirurgia bariátrica, normalmente, e isso que eu acho que aconteceu, se você está falando de uma paciente que estava dentro do serviço universitário, normalmente as universidades obrigam a obesa a fazer uma perda de peso mínima ali de 10% a 15% para poder se submeter à cirurgia, porque eles sabem que vão precisar de uma mudança de cabeça. Então, muito provavelmente, ela perdeu peso para a cirurgia, melhorou o eixo, ovulou e engravidou. Ela devia ser uma anovuladora. Estou aqui chutando, tá? Estou realmente fazendo. Aposto que o serviço fez ela perder peso, ela perdeu pelo menos 10% do peso, porque senão eles não operam. E aí, depois disso, ela teve a melhora do ciclo, engravidou, já numa situação mais confortável. E aí a gravidez, aí sim, pode ter tido complicação ou não, mas provavelmente foi tudo bem, como você falou aí. Ah, tá, entendi. Eu não lembro, ela falou que teve um tempo que indicaram dela não engravidar, eu não lembro se era 3 meses, 6 meses, e aí no fim de 2 semanas ela estava grávida. Mas ela perdeu peso, pode ir atrás.
Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, algum comentário, acho que também queria aproveitar a prof. Annelise, que também é nossa colaboradora, ela é professora da UFSM, também entrou na nossa aula. Então, prof. Annelise, muito obrigada pela sua presença. E se alguém quiser fazer mais algum comentário, alguma dúvida, nós também estamos à disposição. E agradecer mais uma vez ao Dr. Humberto, que foi, nossa, fantástico, como sempre. Claro, Josi, pode falar. Josi, eu não estou te ouvindo, desculpa. Também não estou escutando. Se você quiser escrever no chat também, posso ler. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa. Agora sim. Eu não ia falar, eu ia escrever, mas eu vou falar então. Eu trabalho numa SF, tá? E aí a gente faz acompanhamento de uma gestante de 17 anos, ovário policístico e obesidade. Quais são os riscos dessa gestante? Porque no ESF é pré-natal baixo risco. A gente encaminhou ela para pré-natal alto risco, que seria acompanhamento com a ginecologista. Porém, a ginecologista encaminhou ela de volta para pré-natal baixo risco. E aí eu e a médica estávamos conversando, né? Será mesmo que ela continua com nós no pré-natal baixo risco? E eu aproveitei para perguntar, porque 17 anos, obesa e com ovário policístico, 2 abortos ano passado, e aí quais seriam os riscos dessa gestante? Josi, eu vou dizer uma coisa. Que imagem você está falando em 17 anos, com 2 abortos e uma gravidez, hein? Que é uma reflexão que a gente precisa fazer enquanto sociedade, né? Mas, enfim, veja só, Josi, eu concordo com vocês. E eu acho que é uma situação muito complicada. Porque, certamente, quando você fala em alto risco, a gente tem situações de alto risco iminente. Então, uma paciente que tem aborto de repetição, pressão alta, tem alguma comorbidade, enfim, eu entendo tudo isso. Mas, na minha concepção, o problema maior dela é 17 anos, né? O que a gente sabe que já é um complicador por si só. Então, na minha opinião, 17 anos não poderia estar fazendo isso, é uma visão pessoal minha. E se ela tem sobrepeso, maior chance de ter diabetes gestacional, maior risco de ter pressão alta, maior risco de ter pré-eclâmpsia. Se for do mesmo parceiro, até ela teve outras gravidezes, mas se for do novo parceiro, aumenta ainda mais a chance de ter pré-eclâmpsia, de ter um parto distóxico, ter infecção. Então, eu não consigo entender o porquê não receber essa paciente. Talvez valha a pena aí uma troca de figurinha com o pessoal que não quis receber, mas eu acho que o ponto é fazer um pré-natal que eu não sei, aí ignorância minha, se você vai ter condição de fazer um pré-natal tão próprio, tão próximo como ela precisaria. Realmente eu não sei. Mas, na minha opinião, ela precisaria ir para um serviço com uma visão mais integral dela. Alguém fez uma pergunta escrita, Camila? Sim, acho que foi a prof. Annelise que ela colocou aqui no nosso chat, eu vou ler. Então, ela pediu se o AMH, que seria o antimuleriano, né, é um exame relativamente... Relativamente o quê? Eu não ouvi, desculpa. Travou. Ela travou. Eu vou tentar ver, que eu não consigo ver no chat. Eu leio aqui. Relativamente caro. Isso. Entre os exames? Camila. Pode ter contagem. Professora, obrigado pela pergunta. Tá? Vamos lá. É um exame relativamente caro. Ele custa, aqui em São Paulo, deve custar em torno de R$200. Né? Então, não é barato, mas é um exame relativamente caro. Mas o que eu propus era, na verdade, fazer uma avaliação numérica, porque a contagem folículo antral ela é operador dependente. E todas as pacientes
Então, essas pacientes que têm anovulação vão ter uma contagem muito grande, né? Então, na verdade, aqui era para a gente fazer uma pesquisa, trabalho científico, colocar mais gente aí para pesquisar, né? E a gente trazer, talvez, alguns dados. Mas você sabe que tem muitos trabalhos mostrando que esses pacientes podem ter um antimileriano bem alto, mas às vezes ela queima muito rápido. Então, acaba tendo um uso muito rápido desse número imenso de folículos antrais. Mas eu acho que talvez valha a pena ir para fazer uma pesquisa. De novo, é uma ideia que a gente só propôs, tá? E outra forma também de fazer uma avaliação é com FSH e LH basal. Então, muitas vezes a gente consegue fazer LH e FSH até o terceiro dia do ciclo menstrual. Até o terceiro dia, não. Do primeiro ao quinto dia, tendo o terceiro como o ideal para fazer essa coleta. É bem interessante. Também vale a pena fazer. Professora, do ponto de vista de obesidade, infertilidade, dá para você brincar com a turma aí com um monte de coisas. Muito obrigada, gente. Fica aberta, né, para mais alguma resposta. Desculpa, pessoal, os cachorros aqui estão meio animados hoje. Mas eu queria também agradecer, mais uma vez, as perguntas e lembrar o pessoal de se inscrever, né, responder o nosso formulário de presença para ganhar o certificado. Paulo José, se você quiser falar. Boa tarde, doutor Humberto. Consegue me ouvir? Plenamente. Doutor, uma pergunta, na verdade, o senhor comentou sobre epigenética, só perguntando no sentido que quais seriam as principais alterações assim, no nível de genética mesmo de crianças que vêm de mães obesas, assim, tem alguma diferença assim, que o senhor nota? Vamos lá. Como eu coloquei ali o assunto, na verdade, eu estava falando em cima do útero, né? Que a gente estava com a relação intrínseca ali, relacionado a um ambiente que o bebê acaba tendo, o primeiro real ambiente, durante 9 meses, que ele fica de troca absoluta. Hoje, a epigenética, Paulo, tem tanta coisa, tanta gente estudando epigenética, porque a gente está vendo que o mundo está entrando na gente e está mudando a gente, né? Para o bem ou para o mal. Então, só lembrando que o conceito de epigenética, para quem não entende, é a mudança, a modulação, para melhor dizendo, genética que vem externo para o corpo. Então, se eu não tenho nenhuma predisposição a ter câncer de pulmão e sou um marronzinho da CT aqui em São Paulo, que trabalha no Detran, aquela pessoa ali vai ter um monte de modulação de um monte de gases que estão sendo expelidos pelos carros ou numa fábrica de solvente e por aí vai. Então, é isso que é o conceito de epigenética. E, obviamente, você vai ter essa modulação no útero e, quando a gente pensa em obesidade, a gente tem uma modulação, não é tanto epigenética, mas muito mais genética mesmo, porque você vai estar ali uma alteração endócrina parácrina na veia, intensa. Que eu falei mais no sentido do útero. Se eu não me expressei bem, eu peço até desculpa. Mas é nesse sentido, que você vai ter um endométrio, que você vai estar muito bombardeado pela ação estrogênica, que você vai ter algum grau de modulação. Perfeito, doutora. Muito obrigado e parabéns pela aula. Obrigado, Paulo. Obrigado por ter ficado aqui. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, então acho que a gente pode encerrar por hoje. Agradecer mais uma vez a presença de todos, presença, né, do Dr. Vanberto, presença da Prof. Isabel, da Prof. Nelise. Obrigada, gente, por estarem aqui no sábado à tarde com a gente. Não esqueça de responder, então, ao formulário de presença, para que a gente possa depois enviar os certificados de participação. E seria isso, então, um ótimo final de semana a todos. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, de novo, agradeço. Convido a todo mundo aí a eventualmente me seguir aí nos Instagrams da vida. E, Camila, o que você precisar, estou à sua disposição. Tchau, tchau, professora. Obrigado por conhecer. Obrigada. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.